Irmãos, bom dia, minhas irmãs, que a paz e o amor do Mestre Jesus continuem envolvendo os nossos corações, que a espiritualidade benfeitora continue nos protegendo hoje e sempre. Mais uma vez, uma gratidão estar aqui, nessa casa espírita que nos acolhe com tanto amor e carinho, nesse belo domingo, manhã de domingo, essas belas palavras que já foram ditas aqui. E o tema escolhido para hoje, meus irmãos, é um tema bem interessante, que se relaciona aos sepulcros caiados. Já devem ter ouvido falar. Quando Jesus disse dos sepulcros caiados, vem falar da hipocrisia, de como devemos combater a aparência, essa hipocrisia que nos assola, como que nós devemos buscar ser nós mesmos. O que adianta, como Jesus disse, termos belas palavras, virmos aqui na frente, falar bonito dentro de casa, falar bonito no trabalho, falar bonito na casa espírita, só que o nosso coração está cheio do quê? De ódio, de vingança, de iniquidades, ou como dizia o Cristo, de podridão. Porque quando você pega o significado de sepulcros caiados, sepulcros, nós sabemos, túmulos, significa túmulo, caiados, revestido de pó, aquele pó branco, aquela cal, que não dura muito. É igual quando você constrói uma casa sobre a areia. Ela vai durar um pouco, não vai? Mas se vier uma tempestade, leva embora. Agora, quando você constrói a casa sobre a rocha, firme, com um alicerce firme, pode vir o vento, a tempestade, que ela não vai o quê? Desmoronar. É esse o convite que o Cristo fez para a gente. Essa passagem que está em Mateus vem nos mostrar principalmente o quê? O combate à adoração exterior. O que é essa adoração exterior? É quando nós esquecemos da nossa essência. Quando nós queremos mostrar para a sociedade, mostrar para os outros o que nós não somos. Quando nós somos bem queridinhos fora de casa, Somos muito bons no trabalho, na escola. E em casa somos o quê? Um tirano doméstico. Todo mundo me respeita em casa, todo mundo me obedece, todo mundo me odeia. Qual o sentimento que nós estamos nutrindo? Por que ainda essa necessidade de mostrar o que não somos? Como Cristo dizia, raça de víboras, em que a boca, o lábio destila o quê? Mel, doce, palavras mansas, só que por dentro nós estamos cheios de ódio, orgulho, especialmente vingança, Como nós temos sede de vingança, já perceberam? Como nós temos ainda arraigado em nós essa vontade de sermos melhores ou mais que os outros, ou de não levarmos desaforo para casa. Quando Cristo vem nos trazer essa passagem através de Mateus, vem falar também da benevolência, vem falar do bem sem ostentação. Nós estamos fazendo o bem para buscar o aplauso, nós estamos fazendo o bem para mostrar, entre aspas, que somos pessoas bondosas, ou nós estamos fazendo o bem porque nos faz bem, O que é o correto? Fazer o bem sem ostentação. O Evangelho vem nos mostrar o que é o bem sem ostentação. É quando nós fazemos a caridade de forma silenciosa. Igual a irmã disse aqui para a gente antes, fazer uma prece, uma oração, não para os outros verem. Não falar, eu faço 15 Pai Nosso por dia, eu rezo todos os dias. Mas fazer uma oração com sentimento. Fazer uma oração com sinceridade. Não precisa mostrar, não precisa falar, vou fazer 8 por dia. Não é isso. A verdadeira oração, aquela que nos conecta a Deus, até porque está escrito aqui, a verdadeira religião é aquela que nos torna melhores. A verdadeira prece é aquela que nós nos conectamos com quem? Com Deus. Nosso anjo guardião. Não precisa ser uma prece extensa, com belas palavras, vocês concordam? Pode ser uma prece simples, mas se ela for com intensidade, com sentimento, com sinceridade, essa agrada a Deus.
Porque é essa que vai nos conectar a Ele e vai nos tornando pessoas o quê, meus irmãos? Melhores. Pessoas mais pacientes, humildes de coração. Para que tanta adoração exterior? Para que tanto externo? Para que mostrar, né, que nós estamos fazendo o bem? Não. Todas as vezes que nós fazemos o bem, todas as vezes que nós somos caridosos, que nós ajudamos o semelhante, ajudamos o próximo, por que temos a necessidade do aplauso? Ó, você viu? Eu ajudei ela, mas ela nem me falou obrigado. Olha lá, ajudei a casa espírita, ó, mas nem um obrigado me deram. Não deram nem atenção pelo que eu fiz. Querendo ou não, a sua ajuda vai beneficiar alguém. Mas se você está esperando recompensa, qual o sentido dessa caridade? É aquele negócio que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Que a nossa mão esquerda não saiba o que faz a nossa mão direita, em que sentido, meus irmãos? Que a benevolência, ela é silenciosa. A benevolência, ela não exige aplauso. Para que eu tenho que os outros aplaudirem o que eu faço? Então, quando a gente fala dessa benevolência, desses atos exteriores, eu me recordo de uma história interessante. Essa acho que eu não falei aqui ainda não. Então, conta-se. Eu falei na sexta-feira, não lembro. Mas domingo eu acho que eu não falei. Então, conta-se que uma irmã muito caridosa, dirigente de uma casa espírita no interior de São Paulo, propagando a doutrina espírita, como é feito aqui no Era de Luz, agora com o YouTube, né, com transmissão ao vivo nas redes sociais, que é importantíssima essa divulgação da doutrina. Essa irmã no interior de São Paulo, dirigente de uma casa espírita, saiu lá da cidade que ela tem a dirigir essa casa espírita, foi até outra cidade com outros integrantes do centro para divulgar a doutrina, fazer trabalho de caridade, sem ostentação. Chegando nessa outra cidade, ela foi recebida de uma forma muito ríspida. Ela foi recebida com xingamentos, com ofensas e outras coisas que não cabem a nós falar, porque a história é bonita. Só que tinha um irmão muito revoltado, estava muito bravo com tudo, com a vida, com ele, com o espiritismo, com tudo. Não era só com o espiritismo, é com ele mesmo. Às vezes, quando a gente está encolerizado, né, a gente fica com raiva de tudo, né? Tudo é ruim, tudo não funciona. E esse irmão muito bravo, muito revoltado ele estava, ele pegou uma pedra e mirou na cabeça dela, da irmã que foi fazer a caridade, divulgar a doutrina. E tacou a pedra. Acertou a pedra na cabeça dela. Aí já desceu o sangue, né? Com a graça de Deus ela não desencarnou. Desceu aquele sangue, escorreu aquele sangue, e ela viu que era ele. Só que ela foi fazer o quê? Trabalho de caridade. É difícil quando a gente é ofendido com uma palavra? É, não é? Quando alguém ofende a gente não fica colerizado. Quando alguém nos contraria. Qual foi a reação dessa irmã? Era ir para o hospital, né? É o mais racional. Não se revoltou contra ele, já tinha uma elevação moral, né? Não quis se vingar, foi para o hospital, ficou lá, passou pelos cuidados médicos, atou tudo certinho e continuou o trabalho. E deixa ele para lá, não é isso? A sabedoria diz isso. Para você não retribuir o mal com o mal. Não para ser bobo, mas para não levar adiante aquilo que um doente muitas vezes tem. Porque quem ofende é que está doente, vocês concordam? E essa irmã continuou a sua jornada lá, seu trabalho de caridade, terminou machucada, sem uma lamentação, sem uma revolta, sem uma ofensa contra aquele que lhe atirou a pedra. Passado isso, voltou lá para a sua casa espírita, para a sua cidade, e lá também tinha trabalho igual tem aqui, esse belíssimo trabalho de desobsessão, que salva vidas, né? Resgata muitas almas. E lá fazendo o trabalho de desobsessão, fazendo o trabalho de caridade, depois de um mês, 2 meses mais ou menos, ela recebe uma mãe,
recebe uma mãe na sua casa espírita, e essa mãe estava desesperada. Desesperada. Meu filho está com uma doença terminal, meu filho está com câncer, e eu já fui em todos os médicos, todos já deram um prazo de vida para ele, que é só aguardar que ele vai desencarnar. E eu não tenho outra saída, encontrei essa casa espírita. E essa mãe estava muito desesperada. Nós sabemos, né? Quem tem filho sabe. Você se coloca, né, no lugar do filho. Por que essa doença não veio para mim? E a irmã, toda caridosa, já estava com o machucado curado, ficou uma cicatriz, né? Ela diz, não, vem, pode trazer ele aqui para começar o trabalho, para a gente fazer todo o procedimento que é feito, a desobsessão, para a gente auxiliar o seu filho, né? E a mãe assim o fez, desesperada. Aí a mãe chama o filho e leva o filho até a casa espírita para fazer esse tratamento. Chegando lá, quando a mãe leva o filho, quem que era o filho? Quem que vocês acham que era o filho? Quem? Aquele que atirou a pedra nela. Aquele que quase a matou, sem qualquer motivo, de raiva mesmo. Aquela raiva que a gente tem, igual ela falou aqui, antes, quando nós estamos bravos, revoltados com a vida. Só que a irmã era tão evoluída, que a hora que ela recebe aquele irmão naquela situação terminal, o que ela diz? Ah, você me ofendeu. Eu vou desejar o mesmo para você. Vai embora daqui e morra. Foi isso que ela falou? O que vocês acham? Se no dia que ela foi ofendida ela não fez isso, ela o acolheu com amor e carinho. Começou o tratamento, igual é feito aqui. Ele começou a frequentar o tratamento. Só que a consciência dele estava muito o quê? Pesada. Ardia em chamas. Vergonha. Porque o ofensor ele fica com vergonha. Vocês concordam? A vergonha era tanta que ele não conseguia. Ele estava segurando. Porque ela não disse para ele que ele tinha ofendido ela. Ela ficou em silêncio. Porque a consciência dela estava tranquila, não é? E a dele? Não. A dele queimava, mas muito. Ardia, aquela dor que a gente não vê. Até que um dia, ele já quase curado, ele virou para ela e perguntou, você se lembra de mim? Ela disse, me lembro, meu filho. Chamou ele de filho. Arrepia, não arrepia? Me lembro sim, meu filho. Lembro que você é uma alma em evolução. Lembro que você é um irmão que precisa de ajuda. E Deus, na sua bondade, te conduziu até aqui para eu te salvar. Olha o que ela falou para ele. Para o ofensor dela. E a minha missão aqui é salvar você. É resgatar você desse mal, dessa cólera. Aí ele perguntou para ela, a senhora me perdoa? Qual foi a resposta dela? Ela falou, eu não. Mas quem vai te perdoar? Você tem que pedir perdão para quem? Para Deus. Aí, né? Eu não. Para mim tá tudo certo. Ela não tem que perdoar, porque ela é tão evoluída. Ela falou, para mim tá tudo certo. Mas você deve pedir perdão para quem? Para Deus. Pedir para Deus te auxiliar. Porque o esquecimento completo das ofensas é o que vai propiciar o seu adiantamento moral. Depois de muitos meses, esse irmão foi o quê? Curado. Salvo. E aí ele começou a trabalhar e frequentar o quê? Aquela casa espírita. Que ele tanto ofendia, que ele tanto tinha raiva, que ele quase matou a dirigente. E agora ele começou a fazer trabalho de caridade. Começou a participar das reuniões do centro. E isso vem nos mostrar o quê? Que tudo tem solução. Nenhum filho de Deus vai ficar desgarrado. Isso vem nos mostrar que a benevolência dessa senhora
dessa dirigente da casa espírita deve ser um exemplo a ser seguido. Que o bem, a mansuetude, a humildade dela diante de uma ofensa em que ela quase perdeu a vida do corpo, não é nada. Porque nós estamos num mundo de provas e quê? Expiações. O mal ainda impera aqui, não é? Mas não é só o mal, porque aqui hoje nós estamos todos reunidos, não estamos? Cheios de espíritos aqui. O bem está aqui. Nós temos a semente do bem dentro de nós. Essa benevolência, essa essência divina que existe em nós. Para que ainda mostrar o que não somos? Para que desejar o mal ao próximo? Se o bem está dentro de nós. Se nós temos N exemplos de pessoas caridosas e bondosas como essa. Agora, qualquer palavrinha que é dirigida para a gente, nós ficamos bravos, né? Eu penso da forma A. Fulano chega e fala que é B. Aí vira aquela discussão, não é? Mas é B ou A? É B ou A? E aí aquilo ali vai se prolongando. Quantas dores nós vamos trazendo. Quantos sofrimentos nós mesmos vamos produzindo. Não é Deus que faz a gente sofrer. Não é Deus que castiga. Somos nós. A hipocrisia, um dos principais vícios da modernidade. A hipocrisia hoje, especialmente essas guerras que nós vemos, matar em nome de Deus, ir lá no microfone, ir lá falar, não, eu estou do lado B, do lado A da guerra. O verdadeiro cristão tem lado na guerra? O que vocês acham? Você vê uma criança sendo bombardeada, seja de que nacionalidade for. É correto você desejar? Não, realmente, aquela nação tem que ser extinta? É isso que o Cristo nos diz? Que o Cristo foi morto pelos fariseus, não foi? Sem provas, sem ter feito nada. O Cristo foi morto por ter pregado o amor. Mas por que dessas guerras? É a hipocrisia, é a sede do poder. Quanto ainda não tratarmos em nós a mentira, a hipocrisia, a aparência, nós vamos ainda ficar enraizados nesses mundos. Quando tomarmos lados na guerra, né? Uma vez eu ouvi na internet, acho que no UOL, vamos fazer uma pesquisa aqui. Quem está de acordo com o país A, quem está de acordo com o país B na guerra? As pessoas votando. Não, eu estou de acordo com esse mata mais. Eu estou de acordo com o que mata mais, tinha um comentário lá. É esse o amor que o Cristo nos trouxe? Adianta eu vir no centro, fazer o tratamento, falar em casa que eu sou bom, no trabalho, só que eu estou desejando a morte do outro. Ah, mas ninguém viu que eu faço isso não, Frederico. Mas quem está vendo? Deus. Deus vê tudo. Tem como escapar da lei de Deus, meus irmãos? Vamos tirar de nós, é esse o convite, tirar de nós essa hipocrisia, buscarmos desenvolver em nós mais virtudes do que vícios. Porque com o desenvolvimento das virtudes, a gente fala bastante isso. Todas as casas que nós vamos, nós falamos isso. É o desenvolvimento das virtudes que vai permitir o quê? Alavancar o nosso progresso individual. Alcançar um dia esse reino de Deus. Como que eu quero chegar no reino de Deus se eu sou hipócrita? Como que eu quero alcançar o reino de Deus se a boca fala o que o coração não representa? Como? Essa hipocrisia ela é silenciosa, vocês concordam? A hipocrisia ela não é explícita. Quando Cristo disse sepulcros caiados para os fariseus, é porque o Cristo, espírito da mais elevada ordem, já sabia quem eram eles. Já sabia praticamente que ia ser morto o corpo por eles. Por isso que o Cristo veio não para eles, veio para os humildes de coração, para os pobres de espírito, para aqueles que estão já com as mãos lavadas, para aqueles que fazem o bem sem qualquer ostentação, sem esperar nada em troca. Vocês concordam? Se fizermos uma reflexão sobre esse capítulo, nós vamos lembrar muitas coisas, muitas vezes que fomos hipócritas,
E talvez ainda somos. E por isso seremos castigados? Não. Por isso seremos apedrejados? Não. Porque Deus é o que conosco, meus irmãos? Misericordioso. Quer coisa mais bonita que a misericórdia do Cristo? E ele é misericordioso, inclusive, com quem? Com os hipócritas, não é? Com aqueles que promovem a guerra. Com todos aqueles que ainda praticam a violência contra os próprios irmãos. A misericórdia divina, ela é infinita. Ela não tem condição. Vou ser misericordioso com você, com esse não, com esse sim. É assim? Não. Porque nós precisamos de misericórdia. Só que nós não somos misericordiosos com quem? Com o próximo. Nós queremos misericórdia, mas nós somos implacáveis com o próximo. Nós queremos misericórdia, mas nós somos rigorosos com o próximo. Não perdoamos o próximo. A hipocrisia, esse mal do século em que está falar, esse vício do século que está lá no Evangelho, vem nos trazer isso. Quer ver? Outra historinha. História não, essa está no Evangelho, que vem falar da hipocrisia, que reflete muito isso. Muitas vezes nós desejamos, né? Bandido bom é bandido morto. Que fulano que fez isso merece a pena de morte. E muitas vezes a gente deseja a morte de quem a gente nem conhece, vocês já perceberam? Hoje com Instagram, Facebook, né? É para todo lado. Chega ali falando, você já começa a passar notícia. Realmente, tem que morrer, tem que ir para a pena de morte. Então, tem uma mensagem de Lamennais, do espírito Lamennais, que diz o seguinte: problema moral, que reflete essa hipocrisia. Vamos supor que você está passando em um determinado local isolado, tem um penhasco lá, bem alto, bem fundo, penhasco. E um irmão está pendurado lá num galho de árvore. Imagine a cena. Não dá para desenhar, mas imagine. Esse irmão está pendurado nesse galho de árvore, quase caindo para morrer. E a única pessoa que está passando ali é você. Quem? Eu? É, você. E aí você passa e vê que ele é um criminoso, ele já praticou vários crimes, como nós devemos ter praticado também em outras vidas, né? Ou nessa. E aí esse irmão que está ali, está quase soltando a mão dele. Se ele se soltar, o que vai acontecer com ele? Caixão. Vai morrer o corpo. E você passando, olha para ele, sabe que ele é um criminoso, e ele pede para você, me salva. Você vai salvar? Lembra da hipocrisia. Você salva ou não? E sabendo que se você salvar, ele pode continuar praticando o quê? Crimes. Você não tem certeza. Mas como diz, os antecedentes dele levam a isso. Você salva ou não salva? Tem que ser sincero, que Deus está vendo, hein? Salva? Qual que é a recomendação do Evangelho? Ele está quase caindo. Ai, mas se eu salvar, ele vai continuar praticando. Ele pode até praticar um crime contra ele. Vocês salvam ou não? Se formos seguir a doutrina do Cristo, do Evangelho, do Espiritismo, vai lá e salva. A abnegação é cega. Salva. Se ele vai continuar fazendo ou não, já é problema de quem? Dele. Só que quando você salva com sinceridade, mas não adianta salvar e falar, né? Tá vendo, ó? Salvei sua vida, agora você tá me devendo. Agora você me deve uma, hein? Vai pagar um churrasquinho que eu te salvei. É isso? É salvar ali sem qualquer o quê? Interesse. É uma história interessante, mas que nos... História não, né? Tá no Evangelho segundo o Espiritismo, mas é que vai nos mostrar o quê? Que todos somos irmãos em Cristo. Você está sendo conivente com os crimes que ele praticou? Claro que não. Você está incentivando o crime que ele praticou? Não. Mas e se fosse você no lugar dele? O que você ia querer? Aí agora a gente faz o contrário, o raciocínio. E se fôssemos nós? Né? E a gente lembra das nossas dores. E quando a gente está em dificuldade? Quando a gente está com dor? O que a gente quer? Não é alguém ajudando? Uma mão amiga? Se fôssemos nós ali, nós íamos querer o quê? O julgamento? Ou nós íamos querer ser salvos?
Fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós, não é? Então nós também quereríamos o quê? O salvamento, a salvação. E o Evangelho diz isso. Vai e salva. O resto é com Deus, ele e Deus. Até porque ele pode, depois desse salvamento, o quê? Se converter, tornar um amigo, se tornar uma pessoa boa, honesta, se tornar uma pessoa digna de um dia estar onde? No reino de Deus com você. É essa hipocrisia que nós devemos combater. Quanto ódio ainda temos no nosso coração. O ódio nos aprisiona, vocês concordam? E a hipocrisia está ligada com o ódio, né? O ódio vai nos trazendo somente o quê? Mais e mais sofrimentos. E não só nessa vida, vocês concordam? Vai levando para outras vidas, porque nós temos as várias reencarnações. Temos os vários mundos, né? Lá no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Há várias moradas na casa do Pai. Quanto mais a gente tem hipocrisia, ódio, desejo de vingança do próximo, mais nós estamos o quê? Levando adiante essas contendas. Mais ainda nós estamos nos distanciando desse reino de Deus que nos aguarda. Quando a gente fala de reino de Deus, desse reino dos céus, lembramos sempre do Cristo, quando antes de ser crucificado, Pilatos pergunta, né, que era o rei dos romanos. Pilatos era um tipo de acusação na época. Pilatos perguntou, quem é você? É rei dos judeus? Tu é rei dos judeus? Não lembro direitinho os termos. Mas o que Jesus respondeu? Meu reino não é deste mundo. Cristo não falou uma palavra de ser crucificado que não fosse edificante. Meu reino não é daqui. Em que sentido? Não é menosprezando a terra, por óbvio. Mas o meu reino é de Deus. O meu reino não tem vingança. No reino de Deus não existe ódio mais. Não existe competição. Quanta competição nós temos hoje? Mortes por causa de competição. Meu reino não é deste mundo simboliza o amor de Jesus por nós. Para mostrar para os poderosos da época que tudo isso aqui, ó, acaba. Essa sede de poder. O poder acaba. O poder é ilusório, meus irmãos. O poder só nos engana. Vocês concordam? Vai até bonito, né? Nossa, como ele é poderoso. Você viu quem que é ele? Como é poderoso, como é hipócrita. Jesus combateu com todas as forças essa hipocrisia. Mas ainda hoje temos, não temos? A hipocrisia não está em todos os setores da sociedade, não só dos poderosos, hein? Temos hipocrisia onde? Em casa, no trabalho, em todos os lugares. Só que nós devemos buscar combater qual hipocrisia? Sepulcros caiados, olha só. A que existe em nós. Que eu quero combater a hipocrisia do outro, não quero? Que o outro é hipócrita. E a nossa? Todas as vezes que focamos no próximo, todas as vezes que destilamos a nossa raiva no próximo, é porque estamos escondendo aquilo que existe de pior em nós. Todas as vezes que nós esquecemos de nós mesmos, como foi dito aqui, e só queremos reduzir a luz do próximo, nós vamos criando mais dívidas, problemas, dificuldades. A hipocrisia nos impede de ser felizes. Vocês concordam? A hipocrisia é inimiga da felicidade. Ah, mas eu vejo lá o hipócrita rindo, todo feliz, externamente. É só aparência. As aparências enganam, lembra desse ditado tão antigo? Enganam muito, só que a gente ainda complementa. As aparências enganam e trazem sofrimento, e muito sofrimento. Qual o sentido de termos esse espelho? Queremos tapar com esse cal, com essa cal, com esse pó branco que o Cristo mostrou os nossos erros, as nossas imperfeições. Quão bonito, quão essencial é nós admitirmos que somos seres o quê, meus irmãos?
imperfeitos, que temos defeitos, que temos vícios. É de essência divina o reconhecimento das nossas falhas. Porque assim nós vamos começando a o quê? A buscar melhorá-las. Evoluir. Lei de progresso. Um dos principais inimigos da hipocrisia. Inimigos assim, entre aspas. Os principais instrumentos que nós temos para combater a hipocrisia. Progredir. Quando você vai lá no Livro dos Espíritos, lá no final vem falar das leis morais, né? Lei de justiça, de amor e de caridade. Nós temos. Lei do progresso. Nós estamos buscando o nosso progresso individual? Não é o progresso financeiro, que é importante. Precisamos de dinheiro, precisamos comer, precisamos vestir. E o nosso progresso moral? Como que está? Nós estamos olhando para dentro de nós? Qual que é o principal obstáculo do nosso progresso? O que atrasa o nosso progresso moral? O que vocês acham? O que me impede de progredir moralmente? Ah, é meu filho, é meu familiar, é meu cunhado. Não. O que me impede? Qual que é o maior adversário do progresso? Moral. Não desse financeiro, dessa competição. É uma palavrinha que todos nós conhecemos. Está no Livro dos Espíritos essa resposta também. Qual que é o maior obstáculo do nosso progresso? O egoísmo. É o ego. É a egolatria. É quando nós esquecemos da sociedade, de todos, de Deus e pensamos apenas em nós. O principal obstáculo do progresso individual é o egoísmo. Egolatria. Ou só ego. Né? Uma palavrinha tão... três letras. Mas que causa tantas dores. Tantos sofrimentos. Quero evoluir, quero progredir, quero ser uma pessoa boa, vou na casa espírita, mas esqueço de tratar em mim o quê? O egoísmo. E o egoísmo com a hipocrisia estão aqui, ó. Porque a hipocrisia é filha do egoísmo. Vocês concordam? Filha do egoísmo, junto com o orgulho, com a vaidade, com a raiva. A hipocrisia é uma das primeiras filhas do egoísmo. Porque ela nos deixa cegos. O hipócrita, muitas vezes, ele está tão cego, que ele acha que ele é superior a quem? A todos. Inclusive superior a quem? A Deus. Deus? Quem que é Deus? O único Deus que eu conheço sou eu. Não é assim que o hipócrita fala? Eu sou Deus. Eu estou no mesmo patamar de Deus. Como nós vamos alcançar esse progresso? Destruindo o egoísmo. Agora, é fácil destruir esse egoísmo? Essa hipocrisia? Não. É de um dia para o outro que a gente destrói? Ah, eu vou acordar amanhã, segunda-feira, não sou egoísta, sou a pessoa mais caridosa do mundo, vi a palestra lá, fiz o tratamento. É um processo, meus irmãos. É um processo muito bonito. É aquela virada de chave que nós temos. Não tem prazo. Ah, eu vou deixar de ser egoísta daqui 2 semanas. Existe isso? Não existe. Eu vou ser uma pessoa boa daqui 1 mês. Existe? Não, é agora. É hoje. É essa encarnação que nós devemos buscar. Trabalhar isso dentro de nós. Agora nós vamos nos tornar essas pessoas melhores, evoluir, progredir, dependendo do outro, vamos dizer assim, só não consigo evoluir por causa do fulano. Não consigo progredir porque fulano é assim. É isso? Não. É olhar ao nosso redor. É olhar para o mundo em que vivemos e pensar, o que eu fiz até hoje? O que eu fiz hoje? E o que eu vou fazer amanhã? O presente define o nosso futuro. O passado já foi, é importante. Mas é o hoje e o agora. O presente, nós somos artífices do nosso destino. Artífices da nossa felicidade. Enquanto essa hipocrisia, enquanto ainda essa adoração exterior estiver em nós, a infelicidade vai nos rondar. Quando a gente fala de felicidade, a gente lembra lá do capítulo, né, do Evangelho que fala: a felicidade não é deste mundo. Ah, então aqui eu não vou ser feliz? Nós não somos felizes, estamos aqui hoje? Todos temos problemas aqui, não temos?
Ou tem alguém que não tem problema, dificuldade, sofrimento, dores? Mas só o fato de estarmos aqui reunidos não é um motivo de felicidade? O que vocês acham? Só que nós buscamos a felicidade onde? O que é isso? Não é muitas vezes no dinheiro? Buscamos a felicidade no ter? Que eu quero o carro do ano, que eu quero a casa mais cara, que eu quero ter o emprego mais valioso, eu quero ganhar mais que todos. Aí nós buscamos uma felicidade o quê? Efêmera, passageira. Não que não seja importante a matéria, né, meus irmãos? Claro que é. Então eu vou parar de trabalhar, vou me isolar nas montanhas. Não é isso. Mas enquanto buscarmos a felicidade onde ela não existe, nós nunca vamos encontrá-la. Eu lembro de uma frase no Evangelho que fala: a verdadeira felicidade qual é? É a paz no coração. Não tem mais que essa. É você ter o coração o quê? Tranquilo. É você colocar a cabeça no travesseiro hoje e dormir com a consciência leve. Mesmo com as dívidas, com as dores, com os problemas, com as doenças que nos chegam, porque a gente não escolhe doença, né? Mas é você deitar a cabeça no travesseiro e falar: vou dormir tranquilo. E automaticamente o coração também está o quê? Tranquilo. Essa é a maior felicidade que nós temos. É o maior patrimônio que nós temos. É a tranquilidade da consciência e do coração. Vocês concordam? Então a riqueza é errada? É errado ser rico? O que vocês acham? É? Não, né? A riqueza é neutra. Qual prova que é mais difícil? A da riqueza ou da pobreza material? O que vocês acham? Está no Evangelho essa resposta, no Livro dos Espíritos. Qual prova que é a mais difícil? É a da riqueza ou a da pobreza? Aí os Espíritos respondem: as duas são difíceis. Só que a da riqueza é perigosa. Porque a riqueza nos abre as portas de todas as paixões mundanas. A riqueza nos torna muitas vezes hipócritas, mas nos permite acessar tudo o que há de ruim e de bom nesse mundo. Então a riqueza, os Espíritos nos dizem, ela é a mais escorregadia, ela é perigosa. E a da pobreza? É difícil, não é? Você morar na rua é fácil? Você chegar em casa e não ter alimento é fácil? Você chegar em casa e ver seus filhos com fome e não ter dinheiro para comprar o alimento é fácil? Não é. Só que quem escolhe as provas antes de encarnar, meus irmãos? Nós. Questão 258 do Livro dos Espíritos. Antes do espírito encarnar, ele sabe o gênero das provas que ele vai passar. É aquele negócio, né? Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou fazer a caridade. Vou ajudar o Grupo Fraterno Era de Luz, vou ajudar todas as casas. Mas precisa ganhar na Mega Sena para fazer caridade, meus irmãos? O que vocês acham? A caridade depende de questão financeira? O que vocês acham? Não, né? Você pode fazer a caridade independente da sua situação financeira? Pode. Sempre. Porque a caridade que agrada o Cristo, que agrada Deus, qual que é? É a caridade do coração. Não é ir lá e fazer doações de milhões, 5.000 fotos no Instagram que fez a doação, que é uma pessoa bondosa. Vai ajudar, não vai? Claro que vai. Quem recebeu vai ser ajudado. Mas qual o sentido disso? Exteriorizar o ego. Mostrar a hipocrisia ali, ó. Eu ajudo, eu sou rico. Eu ajudo porque eu sou uma pessoa boa. Eu ajudo porque eu sou hipócrita. Graças a Deus que você ajuda, porque quem recebeu vai ser ajudado. Mas e você? Vai ainda ter muito o que aprender, vocês concordam? Então é nesse sentido que Jesus vem falar dos sepulcros caiados. No sentido de tirarmos de nós essa cal branca, esse pó branco que acaba. Construirmos uma rocha, sentimentos sinceros e verdadeiros com Cristo que vai nos permitir um dia estar comungando do seu pensamento, estar ao seu lado, caminhando, né? Porque como que nós vamos seguir Jesus, os ensinamentos de Jesus, com tanta hipocrisia ainda
em nossos corações. Porque a hipocrisia não é uma doença que a gente vê, é um vício, é o vício da modernidade. Com essas redes sociais, com essas fake news, então, quantos moralistas temos por aí, não é? Ditando lições de morais, escrevendo em redes sociais, porque digitar é fácil, não é? Sei lá e digitar um negócio, falar blá blá, não é? E aqui? Quantas doenças temos por causa da hipocrisia? Porque quando nós somos hipócritas, quando nós somos egoístas, nós vamos adoecendo as nossas células. Nosso corpo vai ficando todo desequilibrado. Nós vamos entrando num processo ali, muitas vezes até obsessivo, atraindo espíritos obsessores que comungam das nossas ideias. Vocês concordam? Porque se eu sou hipócrita, se eu falo bonito e por dentro eu estou todo podre, o que eu vou atrair para o meu lado, meus irmãos? Bons espíritos ou obsessores? Obsessores. Aqueles que assim eram na Terra estão lá no plano espiritual só aguardando. Opa, deixa eu achar um aqui. Achei. Aí conecta o pensamento. Aí, como se diz, você fica carregado. Já viu aquele dia que você está carregado? Nossa, que frequência baixa. Quando você chega num ambiente pesado, você sente obsessores. Então vamos buscar de forma inteligente, sábia, atrair para perto de nós o quê? Bons espíritos. Espíritos benevolentes. Espíritos que podem nos auxiliar no nosso progresso. Espíritos que podem auxiliar a nós progredir de forma moral. Porque quando a gente pede para Deus, quando a gente faz a prece, igual foi dito aqui, o que nós pedimos nas nossas preces, meus irmãos? Todos sejamos sinceros, um pensamento. Hoje acordamos, ninguém acorda falando que quer sofrer. Ninguém acorda e fala, eu vou ser hipócrita. Ninguém faz isso, ou faz? Alguém acordou aqui falando que quer sofrer? Não, né? Então o que nós pedimos para Deus quando nós fazemos prece? Cada um pensa. Ou é para tentar pagar uma dívida, ou é para melhorar de uma doença, ou é para vencer os obstáculos. Mas percebam, o que é interessante na prece? Quando nós pedimos o quê? Força, fé e coragem. Não que é isso que tem que ser dito. Mas quando a gente pede o quê? Que tenhamos discernimento, Deus. Me dê discernimento, me dê força, fé e coragem para vencer as tribulações da vida. E não fazer prece e pedir os números da Mega Sena. A prece, ela é muito poderosa. Vocês concordam? Quando feita de forma correta. Agora, a prece do hipócrita qual é? Aquela externa. Fala bonito, vários minutos de prece. Para quê? Deus vai ouvir? Muitas vezes pedidos apenas materiais. Vocês concordam? Pedidos apenas para que a gente tenha sucesso material, que é importante. Mas devemos pedir para nos fortalecer. Fortalecer o nosso íntimo, fortalecer o nosso o quê? Coração. Fortalecer principalmente a nossa paciência, a nossa humildade, porque todos temos. Mas nós temos que desenvolver. Todos fomos criados não para sermos hipócritas. Todos fomos criados para sermos bons. Todos fomos criados com amor por Deus. Mas por que o mal existe? Porque a hipocrisia é um mal, não é? Quem que criou a hipocrisia, meus irmãos? Foi Deus, Jesus, Kardec? Ou foi o homem? Fomos nós. Porque Deus é justo, misericordioso, bondoso. Não é possível que Deus seja bondoso e ruim ao mesmo tempo, vocês concordam? Quando você vai na primeira questão de O Livro dos Espíritos, o que é Deus? Kardec pergunta. Causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. Como que eu posso admitir um Deus que é bom e ruim ao mesmo tempo? Um Deus que é misericordioso e que pune seus filhos? Não, não existe. Seria uma contradição lógica, uma contradição racional. Deus é todo amor, Deus é todo misericórdia, bondoso, justo.
Só que o homem, nós, escolhemos o caminho o quê? Errado. Escolhemos o caminho torto, da porta larga, da porta das perdições. Mas mesmo assim, Deus nos aguarda. Deus nos espera receber todos os seus filhos, todos, sem exceção. Mas Frederico, todos. Mas e aquele meu vizinho que é ruim, que é criminoso? Também. Mas e meu parente que é difícil estar em casa? Também. E aquele que me ofendeu? E aquele que tacou a pedra na moça da historinha do começo? Também é filho de Deus? Também. Porque nós não podemos esquecer o que nós já fizemos em outras vidas. Ou nessa já, né? Tudo nós teremos que reparar, vocês concordam? Tem alguma coisa que escapa da lei de Deus? Algum erro nosso, algum mal que nós fizemos, nós vamos escapar? Ah, esse aqui eu fiz, eu vou deixar debaixo do tapete, ó, que Deus não vai ver. Existe isso? Não, porque Deus é justo. E esses aprendizados, meus irmãos, especialmente quando fala-se da hipocrisia, esses aprendizados servem para o nosso adiantamento. As dores, vamos ter resignação para suportá-las. O que é suportar a dor com resignação? Muitas vezes já falamos isso aqui. O Evangelho fala. É suportar a dor, a ofensa, a doença sem revolta. Suportar tudo que nos chega de forma a render graças a Deus. Nossa, Frederico, mas é difícil, né? Você está falando que eu vou sofrer, eu vou descobrir uma doença, um problema, e eu vou agradecer a Deus por isso? É o bem sofrer. Ah, falar aí na frente é fácil. Eu quero ver se você estiver lá em casa, no meu lugar lá. Eu sei, nós sabemos. Mas os problemas não nos chegam para nós nos rebaixarmos. As dores, tudo de ruim, vamos dizer assim, que nos chegam, são consequências das nossas atitudes. Ou aqui, nessa vida, ou de outras vidas. E os parentes, os amigos, todos aqueles que nos circundam, servem também para o nosso quê? Progresso. Então vamos agradecer a Deus. Pedir com sinceridade, com sentimento e verdade que nos dê força. Render graças ao Altíssimo, louvar a Deus. Não de forma exterior, não essa adoração exterior, mas louvar a Deus nos nossos aposentos, no nosso coração. E pedir todos os dias, sempre que tivermos necessidade, que nos dê essa força. Que não possamos enveredar para o caminho errado. Que a hipocrisia seja parte do nosso passado. E se convivemos com hipócritas, ou se somos ainda hipócritas, vamos refletir. Vamos reflexionar para falar, eu posso, eu consigo, eu sou amor, eu sou filho de Deus. Nenhuma ovelha vai ficar desgarrada. Nenhuma. Mas nós temos que fazer o quê? Por merecer. Nós temos que trabalhar esse campo íntimo que existe em nós. Trabalhar toda a semente que foi plantada aqui. E não trabalhar o quê? O mal. Tirar essa erva daninha, que ainda vai nos aprisionando a estes mundos de provas e expiações. Que possamos então, meus irmãos, nesse domingo, nessa bela manhã de domingo, lembrar dessa passagem do Cristo, dos sepulcros caiados, que possamos desenvolver em nós essa essência, desenvolver em nós o amor, a caridade, lembrar que todos somos filhos de Deus, e todos somos o quê? Irmãos, porque nós esquecemos muitas vezes que somos o quê? Irmãos, que somos irmãos em Deus, somos irmãos em Jesus, o Cristo que veio aqui e dividiu a história antes dele e depois dele. E até hoje está conosco. Até hoje nós lembramos dele. Porque o amor não se esquece. O amor verdadeiro, ele fica. Fora da caridade não há o quê? Salvação. Fora da caridade não há salvação. Capítulo 15 do Evangelho.
Lembremos então de todos esses ensinamentos que o Cristo nos trouxe, que Jesus nos ensinou não de forma moralista, mas nos ensinou com as palavras, através dos apóstolos, mas ainda com as atitudes. Porque reconhece-se o cristão por suas obras. Reconhece-se o verdadeiro seguidor de Jesus por sua transformação moral. Reconhece o verdadeiro cristão, a pessoa de bem, naquele que busca domar as más imperfeições, as más tendências. Enquanto ainda quisermos controlar as más tendências do próximo, salvo se for um filho que você tem que educar, mas se ainda queremos ser moralista com o próximo, controlar os defeitos do próximo, ainda vamos trazer muitos sofrimentos para nós. Deixemos a hipocrisia enterrada. Deixemos a hipocrisia para os fariseus, para os poderosos. Ela não tem nada a ver conosco. E assim vamos um dia, com certeza, estar adentrando a esse reino de Deus, a esse reino de amor que está aberto para todos, sem exceção, do pobre ao rico, do criminoso ao não criminoso, todos, sem exceção, um dia estaremos nesse reino de Deus que nos aguarda. Que fiquemos em paz, que Jesus continue nos abençoando, que continue o tratamento, esse belo tratamento que é feito aqui na casa, salvando vidas, resgatando almas, e que a nossa semana seja abençoada, com muita reflexão, e que Jesus, o Cristo, continue nos abençoando hoje e sempre, meus irmãos. Bom dia.